Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Tamo Junto Cast. Meu nome é Samila Gonçalves. E eu sou Carl Heinz. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho para você se aprofundar na Palavra de Deus. E hoje a gente vai estar vendo o livro de Daniel, como no episódio anterior nós falamos do capítulo 1. Hoje nós vamos direto pro capítulo 2. E cara, vem com a gente que tem muita coisa top rolando nesse capítulo que vale a pena a gente junto embarcar nessa jornada. Então eu já digo logo de cara, pega a tua Bíblia se você tem como, se você não tá aí ocupado, talvez, sei lá, em um momento você não pode pegar a Bíblia, né? E juntos vamos lá em Daniel capítulo 2. E cara, já de cara eu quero lembrar você aqui rapidamente um pouquinho do contexto, para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez. Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos para Babilônia, aonde lá eles, antes de serem levados para Babilônia, participaram de um concurso basicamente para ser selecionado em ser um dos melhores para estar vivendo lá no templo e aprendendo a cultura, a língua dos caldeus. E lá, Daniel e seus amigos tiveram a oportunidade de aprender a cultura e a língua dos caldeus. Lá eles trocaram seus nomes e também tiveram várias questões ali de ser ensinados um pouco de como é que funcionava ali, todas as questões de ciência. Eles literalmente foram para a Unibab, a Universidade da Babilônia. Tá, então peraí, para quem tá ouvindo agora, pode ser que então quer dizer que Babilônia fazia parte dos caldeus, é isso? Sim, eles eram caldeus, cultura e a língua dos caldeus. Ok. E aí lá na Universidade de Babilônia, eles tiveram algumas situações ali onde uma hora Daniel não aguentou e resolveu se posicionar. E nós vimos que ele se posicionou em respeito da alimentação e por conta disso ele teve ali um momento de fazer um teste para provar de que ele era melhor, que o método dele era melhor do que o método que estava ensinando para ele. Olha só que ousado esse Daniel aí já de cara, né? Daniel teve uma dieta, né? Uma dieta vegan. Daniel foi aprovado como um dos melhores que tinha ali da região. Ele apostou, e apostou bonito, e apostou bem, e no final deu certo, porque, claro, ele não apostou com base no acaso, mas com base no conhecimento que ele tem de Deus. E hoje, nós vamos entrar agora num momento muito engraçado do texto. E eu quero que você acompanhe com a gente a leitura de Daniel capítulo 2, porque Daniel vai ter um momento aí interessante, mas também tem um outro personagem que você vai conhecer um pouco melhor de como ele é louco, alucinado da cabeça, que é o Nabuquinho. Beleza? Então bora lá ver o que o Nabuquinho, o que aconteceu com ele. Daniel, capítulo 2, o verso 1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos e encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Para por aí. Já de cara a gente percebe que Nabucodonosor era um cara que não tinha medo de ameaçar as pessoas para conseguir o que queria. Por mais absurdo que fosse. Não batia muito bem na cabeça, né? O fato é que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho que Nabucodonosor teve, ele não lembrava. E agora ele chama seus sábios, porque ele só lembra de que o sonho não deixou ele dormir tranquilo. Ele acordou várias vezes, ele ficou perturbado. Foi um pesadelo, algo que deixou ele ali de perder realmente o sono. Só que quando ele acordou para pedir para os caras interpretarem o que ele tinha sonhado, ele não lembrava mais o que era. Então ele resolveu fazer o seguinte: chama os sábios e faz eles entenderem e faz eles interpretarem meu sonho. Só que é o seguinte, eles têm que saber qual é o meu sonho. Só que aí a gente já vê aqui que o Nabucodonosor ele realmente ameaça feio. Olha só a ameaça.
matar os caras, cortar um pedaço deles e ainda vai destruir a casa, deixando um monte de entulhos. Ou seja, já ameaçou. Se vocês não interpretarem meu sonho, eu vou cortar vocês em pedaços. E pronto. Dorme com esse barulho. Coitado, os caras tremeram na base. Os astrólogos, obviamente, ficaram perturbadíssimos. Mas, se revelarem o sonho, disse Nabucodonosor lá no verso, É o verso 6. e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas, grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Então, beleza, né? Beleza. Vocês correm risco de morrer, mas se vocês não morrerem, tá aí uns presentinhos pra vocês Tá aí um sagrado. É. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. E se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir coisa alguma dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Cara, olha só que doido. Aqui já tem uma coisa muito importante para você entender. Os próprios sábios olham para Nabucodonosor e falam: Nabuquinho, mano, presta atenção aqui, velho, pelo amor. Não existe nenhum relato de toda a nossa escola, de toda a nossa ciência, de algum rei que já pediu uma loucura dessa, velho. Você tá doido? Fumou pedra? O que aconteceu contigo, Nabuquinho? E aí, isso deixou o rei irritado. E eles até falam: nenhum ser humano é capaz de fazer isso, somente os deuses. Aí vem o verso 12, né? Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução. Não foi dos carinha lá, só, poxa, vocês não conseguem interpretar, então quer saber? Vou cumprir o que eu falei, vou fatiar vocês ali e matar. Não, olha o que ele fez. Ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Todos. Caramba. O que o Nabucodonosor vai fazer depois que todos os sábios deles morrer? Sei lá. Eu acho que ele não estava pensando. Nossa, que doido, mano. Bem doido. Teria que treinar outros caras. Quem que ia ensinar os caras? E ó, detalhe, tá? Se você acha que era brincadeira, e assim foi emitido o decreto. Foi feito um decreto para isso acontecer, tá? Claro. Para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Então pronto, tá aqui. Esse é o cenário que nós temos. Daniel e seus amigos sendo levados para ser mortos. Mano, pega essa cena de filme, né? Imagina, se fosse fazer um filme, eu começaria aqui. Eu começaria com, tipo, Daniel e seus amigos ali, acorrentados e tal, sendo levados. Eles só ouvindo as pessoas: não, por favor, não me mate e tal. E aí eles percebendo e tal, no caminho, que eles também vão ser mortos. Parece que tudo tá acabado, que não tem mais solução. E Daniel então começa a conversar. Aí é só. Deixa eu ver. Verso 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Então, tipo, ele já tava se preparando, tá Já. ligado? Imagina que, tipo, o Arioque já tava ali, tipo, deita a cabecinha aí. A Beleza? realidade, Primeiro o né? sábio tá lá, deitando a cabecinha, e ele, sei lá, vai cortar a cabeça. Não sei. Mas ele só mandava, acho que tinha os caras. Não, ele tava se preparando. Tá dizendo, ele estava se preparando. Já se preparava. Ok. Ele perguntou ao oficial do rei. Tá, pulei aqui, ó. Para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel brabo, mano. Olha só que Daniel louco. Mano, embarca com a gente aqui. Na última hora ele fala: cara, eu vou morrer mesmo. Na narrativa, tá? Embarca a gente aqui na narrativa. Daniel tá prestes a morrer. E ele fala: uai, por que eu vou morrer? Dá pra explicar pelo menos? Uhum. E aí na hora
O chefe explica, não, é que o rei mandou, tal, porque ninguém interpreta o sonho dele, tal. E Daniel então fala o quê? Fala pro rei que eu vou interpretar esse sonho aí. Aí, olha Verso só. 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E ele lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério. Cara, já para por aqui. Peraí, deixa eu terminar aqui o verso, pelo menos. Tá, vai. Para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Pronto, agora para por aqui. Daniel, então, ele foi falar pro rei que ia interpretar o sonho, mas ele não sabia fazer isso? Ele não sabia o sonho. Ele pediu um prazo. Eu vou interpretar o sonho, rei. Mas eu quero um prazo. Aí ele chega em casa E conta a e situação fala pros pros seus amigos, orem, porque senão já era? É isso mesmo. Olha, galera, Quando vamos eu olho orar. pra esse texto aqui, eu entendo de que muita gente fala que você tem que orar, mas não entende que, tipo, Daniel, ele agiu pra depois orar. Exatamente. E muitas vezes a gente é chamado a fazer isso. E olha, não só Daniel, viu? Moisés também. Quando ele vai orar pra Deus na questão do Mar Vermelho ali, na travessia, né? Ele, tipo, vai orar a Deus e Deus dá uma bronca nele. Fala, por que você tá orando? Manda o povo marchar. Deus queria que ele agisse. E tem vários outros personagens, enfim, vários outros exemplos, mas é interessante a gente perceber isso aqui. Daniel não sabia o que ia dar, se ia dar certo. Mas ele confiou Mas a confiança dele era tão grande em Deus e no poder da oração que ele chegou nos seus amigos assim, ora aí, para que Deus resolva esse BO pra gente. Exatamente. Beleza. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, em uma visão. Daniel louvou ao Deus do céu e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e reconhecimento E conhecimento. e conhecimento aos que sabem discernir. Revelam coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. E eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Cara, olha que louco, né? Esse agradecimento de Daniel aqui já tem uma porrada de lição pra gente, né? Com certeza. Ele louva o nome de Deus e reconhece que Deus ele dá sabedoria e poder aos que têm. Ele também reconhece de que Deus ele tem poder para mudar as épocas e as estações e que ele estabelece e remove reis. Ele é o dono de todo conhecimento, ele revela as coisas até mais profundas e ocultas, como no caso o sonho de um rei louco que resolveu matar todo mundo, né? Com certeza. Seguindo em frente, Daniel interpreta o sonho, capítulo 2 de Daniel, se você está acompanhando na sua Bíblia, o verso 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Porque o rei estava impaciente aqui, né? Ele achou que tipo já estavam zoando com ele, pedindo um prazo. Que lembra que ele falou no início? Vocês estão me enrolando, eu não tô mais com paciência para isso não. Mas Sim. Daniel então foi lá já para tipo evitar de até os caras que nem era da tribo dele, não era judeu, ou seja, os sábios, né? A Foi lá galera lá salvar da os caras Babilônia, aqui, para todo salvar mundo. a pele de todo mundo. Daniel pensando em todos. É. Olha só. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, verso 26, gente. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Aí Daniel respondia, muito legal essa resposta de Daniel, cara. Então o rei tipo fica lá primeiro impressionado, né? Meus maiores sábios não tem. Não. Aí vem o cara exilado e fala que tem um como. forasteiro. Aí olha a resposta de Daniel, cara. Sério, olha essa resposta. Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias.
Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Então, a primeira coisa que Daniel fala aqui, antes de a gente entrar no sonho do rei, é que ele fala para Nabucodonosor que não tem ser no mundo que possa resolver isso, mas o Deus que ele crê, Que o ele Deus que serve. um cativo crê, não os deuses que você crê, Nabucodonosor. Percebe que Daniel está dando uma espécie de estudo bíblico para Nabucodonosor? Não, É muito e louco detalhe que os magos mesmo falaram que os deuses não conseguem revelar isso, os deuses isso. Os pagãos, deuses poderiam resolver, mas eles mas não vivem vive, entre nós. não vivem entre os mortais. Mas aí Daniel fala, mas eu tenho contato com o meu Deus aqui. O meu Deus é verdadeiro e é vivo. E fica de olho, você vai ver o que Nabucodonosor vai dizer depois disso tudo. Então Daniel respondeu, né? Então, Fala o beleza, seguinte, verso 29. 29. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou Deus de novo aí. isso, te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Então, olha a humildade de Daniel aqui, né? Ele estava dizendo que ele não era o bambambam, não. Que Deus que era. Ele estava tirando o corpo dele de cena, que ele estava, no caso, dando toda a glória a Deus, né? Isso, e agora olha o verso 31. Olha lá. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra voltou-se, sem auxílio de mãos, e atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro e o bronze, e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós interpretaremos para você, ó rei. Cara, olha essa sutileza do que Daniel está falando aqui. Esse foi seu sonho, beleza? Agora nós o interpretaremos para o rei. Nós quem? Quem? Daniel não estava lá sozinho com o rei? Nós, porque ele está falando que ele e Deus estarão juntos interpretando para o rei essa parada. Exatamente. Tu, ó rei, verso 37, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Deixa bem claro que foi Já Deus. deu nos dedos dele, né? Você só tá no governo porque Deus te concedeu. Pronto. Exatamente. Já deu uma voadora no rei. Pra ele baixar a bola dele, porque, né? Que foi Deus do céu que deixou ele ali. Verso 38. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens. Quem colocou? Deus. Deus e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Verso 39. Depois de ti surgirá um outro reino. Opa, depois de ti. Ah, Nabuquinho, sinto muito, mas não vai ser para sempre. Você não é eterno, meu filho. Vai lá. Aí, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Nossa, aí o teu reino é forte mesmo, mas um inferior que vai ganhar. Exatamente. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Verso 42. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro.
Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Verso 45. E esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra, ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso, disse a Daniel. O rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Olha só, é o Deus dos deuses. Nabucodonosor teve que ceder, aceitar. Falar assim: não, realmente não tenho dúvida. Seu Deus é o Deus dos deuses. Então, se existem deuses, ele é Deus deles. O Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois ele conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele os designou governante de toda a província de Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Olha, Daniel era o chefe dos sábios. Né? E aí o que Daniel faz? Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então ele ainda pediu para os amigos, eles oraram, né, pô? Poxa, verdade. Oraram, aguentaram as broncas tudo ali do lado de Daniel. Então, ele pediu ainda um cargo ali, colocar os amigos também para ter cargos importantes, né? Isso mesmo. Então, aqui podemos ver como a humildade de Daniel, sempre atrelando a Deus, né? Primeiramente a Deus, e mostrando que o Deus dos céus era o verdadeiro, não esses deuses que Nabucodonosor acreditava. Mas é interessante essa profecia que Daniel interpretou, porque Daniel mesmo fala, essa profecia fala do futuro. Sim, e sabe o que é mais louco ainda dessa história? Que foi um rei pagão que teve a visão do futuro. Que conta a história da Terra. Nossa, isso é realmente muito louco, mano. Muito louco. Que conta a história da Terra. E se você for estudar em história, e também até em geografia, você vê, né, o louco que você vê a história batendo de acordo com Daniel. O Império Babilônico, não sei se você já viu. Então o próprio Daniel falou, né, que o rei é a cabeça de ouro, ou seja, o Império Babilônico. Depois vai vir a prata, que é os Medo-Persas. Quando Nabucodonosor acaba o reinado dele, vai ter, a gente vai ver mais pra frente aí no próximo podcast aí também um pouco mais detalhe disso. Mas os Medo-Persas é que vão dominar. Aí vem a Grécia, que é o bronze. Que é bronze, né? da Grécia. E isso você estuda em história, né? Agora, e se você ainda não estudou, dá um Google que você vai ver certinho como bate as datas. E no final, depois do bronze... O ferro, quem era o ferro? Roma. Claro. Grécia, Roma. Esses dois aí, né? E depois disso? No sentido, na verdade, seria Roma. É Roma. A Grécia é bronze. Isso, exatamente. Não. Sim, o Império Grego é o bronze. Isso mesmo. Então, Roma. Então, olha só que louco. E depois de Roma, vem aí a galera aí que teve a divisão da Europa, o Império Bizantino e caramba, 4, e vai lá, que até o general Berthieri, toda a história lá de Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, aquela coisa toda, aí eles se dão um casamento, aí acontece, enfim, vai partindo por isso que daí surge ali a questão da divisão da Europa e caramba, 4. É isso. Tem muito detalhe na história de Daniel, que é muito louco, é bem legal parar para analisar. A gente segue com a gente, continua assistindo aí, ouvindo o podcast, que a gente vai passar em outros capítulos ainda. Mas vamos pro ponto que a gente mais gosta aqui do podcast, que é tirar algumas lições.
que a gente pode aprender depois dessa leitura dinâmica e descontraída? Quais são os pontos que vale a pena a gente parar aqui e dar uma refletida? Primeiro, né? A profecia foi dada a um pagão. Ah, porque eu sou da igreja, porque não, porque não sei o quê. Cara, não discrimina as outras pessoas também. Quando Deus quer dar as coisas, né? Dar um chamar a atenção da galera que não conhece, né? As verdades bíblicas. Mano, ele dá um jeito de chamar a atenção. E não é porque a pessoa entende pouco da Bíblia ou entende bastante, O mas... que Nabucodonosor entendia de Deus? Nada. 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 Então, aquele teu amigo lá que é zoeiro da escola, esse cara não tem futuro. Meu, não desiste dele. Não desiste. Cara, resumindo, Entendeu? acho que o que a Samara tá querendo É dizer isso, aqui resume aí pra mim. é que a luz também pode vir, Alcançar. também pode vir. É isso. Pode vir luz de pessoas para você que nem conhecem a Cristo, porque Verdade. Deus pode utilizar elas para que elas possam se converter ou que elas possam ter ser um canal de alguma forma. O fato é de que nós não devemos julgar as pessoas. Ah, porque esse cara não tem Deus e está perdido, não sei o que. Nabucodonosor, com certeza, ao entrar em Israel, dominar aquele povo e levar os caras para ser cativo e levar os utensílios do templo, todas essas coisas ali, com certeza os caras que estavam lá na viagem, que eram os judeus, olharam para Nabucodonosor e falaram assim: esse cara aí é o demônio. Esse cara aqui Não tem salvação. não tem salvação. Olha só o que ele está fazendo com a gente, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus tem preocupação e tudo. A gente só... Então, tipo, cara, com certeza, Nabucodonosor foi visto com maus olhos. Mas Deus vai mostrar uma profecia para Nabucodonosor. E, cara, entenda uma coisa, Deus não faz nada à toa. Deus está querendo dar uma lição importantíssima para Nabucodonosor. Nabucodonosor era arrogante, era nariz em pé, era louco de pedra. Mas Deus está querendo mostrar para Nabucodonosor que ele não é dono de tudo. E que quem está no controle dessa situação, de tudo, do império dele, de tudo que está sobre ele, é Deus. E que o tempo dele vai ser curto. E se ele não cuidar, ele pode perder o que realmente importa nessa história. Exatamente. Pra mim, o que eu acho mais legal nessa história é o fato de Daniel chegar pros amigos e pedir pra orar. Sim. Eu acho muito legal essa questão porque ela é muito contrária ao que a gente está acostumado hoje em dia a ver. Hoje em dia a gente ora para depois agir. E aqui Daniel ele agiu primeiro E e depois orou. Mas porque o quê? Ele sempre estava em conexão com Deus. Por isso que ele foi e agiu. É o mover do Espírito Santo. Naquela hora, acredito que ele deve ter sentido que deveria fazer aquilo. E daí falar assim: Deus, agora eu fiz a promessa aí em teu nome e é isso que vai ser. E você me dê aí, por gentileza, por favor, se for do teu querer, a interpretação do sonho. Eu acho que é meio que uma característica dele e dos amigos deles. De tipo, Não, sabe por quê? se vai acontecer o que a gente tá precisando, não sei, mas a gente vai ficar firme aqui. É a fé, né? É a questão da fé. É. Por quê? Porque quando você faz a fé em nome, você age, já que me aconteceu isso também, de ter que agir e depois ter que falar: ô Deus, eu fiz aí uma promessa no seu nome. Então, que o seu nome seja glorificado, se for pra tua honra. O Senhor faz acontecer. Eu mesmo que foi com o Daniel, acredito Basicamente a gente foi essa semana aí para um acampamento sem dinheiro. E a gente falou: Senhor, a gente tem que estar nesse acampamento, eu não sei como a gente vai fazer, Exatamente. mas a gente vai dar esse passo aqui e você faz a sua parte. E foi o que a gente fez, a gente orou e tentou confiar. Uhum. Eu não confiei 100% não, mas... Eu já confiei, sabe por quê, gente? Porque sempre as coisas vão se alinhar depois. Olha só, comigo aconteceu uma experiência assim, muito especial na era da pandemia, que eu tive que... Uma amiga precisou fazer um transplante e simplesmente eu falei assim, eu vou. E prometi pra mãe dela que traria a filha dela de volta andando. Quando eu estava no avião, na UTI móvel, eu com mais a outra amiga, que ia fazer a cirurgia, né, o transplante, eu falei: Deus, é o seguinte, aí eu orei.
Foi nesse momento que eu orei. Eu falei assim, é o seguinte, eu fiz aí uma promessa com teu nome, eu não sei qual vai ser o desfecho da história. Pode ser que leve 4 meses, né? Porque a gente tá falando de um transplante, conseguir um órgão, no caso era um fígado, né? De uma hora para outra. Então, pode ser 4 meses, e se for do teu querer, pode ser 30 dias. Então, que o Senhor esteja à frente dessa situação. Foi a primeira vez que agi, e daí que eu orei. Então, e foi uma experiência muito bonita. Quando tiver uma oportunidade, conto. Não é para engrandecer, mas ali eu pude ver o poder de Deus devolvendo, né? Ali a questão do que se for do querer dele, ele faz. E como que a oração tem poder. E você que está ouvindo a gente aí nesse podcast até agora, você tem alguma experiência em que você agiu e depois orou? Compartilha com a gente quer saber muito se você está gostando, se você está curtindo esse podcast, se você está com a gente aqui, se você tem alguma experiência para compartilhar, porque essas experiências vão servir de testemunho para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais desse grandioso Deus que nós temos. Que, cara, está sendo apresentado aqui para Nabucodonosor em primeira mão, dando um monte de tapa na cara dele, só na interpretação. Exatamente. Aí. Cara, só o fato de Daniel falar tudo isso aqui, ele já corria risco de morte. Com certeza, poderia ser taxado de amostradinho e também de ousadinho, e chatinho e irritante. Mas também Daniel teve uma oportunidade muito grande ali, né? O rei tava muito doido para querer saber o que tinha acontecido. Exatamente. E então, sonhos naquela época era uma coisa muito importante que era ser levada a sério. Se um rei tinha ele, com certeza, e ele apelou para a curiosidade do rei. Então o rei também estava curioso. Porque se fosse o outro, teria mandado ele. Não, manda cortar a cabeça logo que eu não quero mais conversa. Mas doido Nabucodonosor, cara. Podia ter perdido todos os seus sábios só por conta de que ninguém interpretou o sonho Todos dele. os sábios, administradores, governantes. Eu vou te contar, viu? Os conselheiros. Ele era meio pirado das ideias. Eu, hein? Pra ele, o CAPS ia gostar. Nossa. Era do jeitinho que todo psiquiatra gostaria de ter. E é isso. Então, ficamos com essa lição aí. Então, eu acho que tem muita coisa legal que a gente pode aprender com essa história. E vai vir muitas coisas também. Sim, diga você aí também o que você aprendeu com essa história, com essa narrativa, que é bem legal. E compartilha com a gente para que a gente possa saber. E a gente vai deixar aqui a senha agora, para quem assistiu até o final. Qual vai ser a senha, Samila? Estátua. Então, se você assistiu até aqui esse podcast, escreve aí estátua, cola com a gente que vai ter muita coisa aí pela frente ainda. Deus abençoe vocês. E a gente termina sempre dizendo. E a gente termina sempre dizendo hashtag Tamo junto no céu. Valeu, galera. Até a próxima.